A paz do Senhor. Irmãos, eu já sinto a presença do Senhor aqui nesse lugar. E estava sentada ali falando só comigo. Eita Deus, que quando tu dá uma palavra, tu confirma a palavra. A gente até se nega, muitas das vezes dizendo, não é essa a palavra. E eu fiquei a semana toda pedindo uma palavra ao Senhor. E o Senhor não falava nada, em silêncio. E aí a nossa alma se atormenta, né? Porque afinal de contas nós falamos dele na presença dele. Aí tem a preocupação de que a gente vem aqui e a gente não tem que se preocupar só de falar dos irmãos, na frente dos irmãos, mas principalmente porque falamos dele na presença dele. Aleluia! E nós não somos como aqueles que traficam a palavra do Senhor. E aí eu, bem angustiada em casa, antes de sair, e o meu filho me viu assim um pouco com o espírito angustiado. E aí ele falou, o que foi, mãe? Eu falei, então, estou pedindo uma palavra ao Senhor e o Senhor o Senhor ainda não deu. Aí ele virou para mim e disse, por que você está preocupada? O culto é dele, as pessoas são dele, você é dele, ele fala o que ele quer, ele faz o que ele quer, ele dirige conforme o que ele quiser. Se ele quiser, tu vai lá, nem a boca tu abre. Então pega, vai te arrumar e descansa no Senhor. E aqui estamos nós. Estou aqui trazendo um abraço dos meus pastores. Congrego ali na Assembleia de Deus ADEG no Itapuã. Meu pastor é o pastor Sérgio, a pastora Milena. Estou aqui debaixo da bênção deles. Vim com as minhas amigas, porque eu digo que elas são amigas de Jesus. Por isso, são minhas amigas, porque eu também sou amiga de Jesus. Está ali a irmã Antônia, que é uma das minhas amigas. A irmã Natália, a minha mãe, a minha amiga desde a infância. Tem os meus filhos, tem o João Pedro aqui. Tem o Cauã, que já, correu ali, irmãs, pro quartinho. E viemos aqui adorar o Senhor. E quando eu sentei aqui, o Senhor começou a usar a moça que estava louvando, e aí o Senhor deu a palavra. Aí eu falei, é essa mesmo, Jesus? Aí a irmã continuou falando, aí os louvores foram só confirmando. Eu digo, não tenho o que falar, vamos lá, vamos fazer o que o João disse. O culto é dele, ele faz conforme o que ele quer. Mas o tempo se alarga, irmãs, e eu não vou esticar muito. Então a palavra está lá em Isaías 58. Eu acredito que a igreja já sabe, né? Deste versículo, destes capítulos. Tenho um entendimento que quando eu li esse capítulo a primeira vez, me trouxe uma alegria muito grande, porque ali eu tive a certeza que para mim viver as promessas eu precisava andar na linha. Aleluia! Porque crente que não anda na linha não vive as promessas que estão aqui. Ele pode até vir, ele pode até frequentar, ele pode até fazer as coisas que todo mundo faz, mas se ele não andar na linha, essas promessas não se cumprem na vida dele. E eu senti isso na minha caminhada. Irmãs, você me vê assim pequenininha, magrinha, eu sou nordestina, sou filha de pais macumbeiros, fui treinada para ser macumbeira, mas Jesus entrou e me salvou. E quando a gente lê Isaías 58, a gente vai ver que duas coisas somente o Senhor pede, mas em compensação Ele nos promete mais de 10 coisas. E quando eu abri Isaías 58, eu estava ali e comecei a lembrar da minha trajetória,
Comecei a me lembrar da onde o Senhor me tirou, para onde eu estou hoje, aqui com vocês, com mais uma família do Senhor caminhando para os céus. E na palavra está escrito, no versículo 10, irmãs: e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Mas o versículo 12, irmã, esse eu quero que vocês memorizam. E diz, e os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas. Assim levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Podeis assentar, irmãos. Sente glorificando ao Senhor. Irmãs, não espere nada de mim, porque eu não sei fazer nada. Esperem do Senhor, porque Ele se encontra na casa. Eu entendo que quando nós saímos de nossa casa, nós já saímos, eu pelo menos, eu já saio glorificando. Eu já saio falando, Senhor, fala comigo naquele lugar. Irmãos, eu não olho se a irmã do lado está vestida, qual é a cor do sapato dela, qual é a cor do cabelo dela, como é que ela está, se ela está fazendo caras e bocas. Eu não sei. Eu foco naquele que me chamou. E eu tenho um hábito lá na minha igreja, de quando eu termino a pregação, eu já pego a minha Bíblia e, ó, irmãs, vou para casa. Por quê? Porque eu vou deixar aquela palavra e ali, ó, edificando a minha vida. Eu não perco tempo não, irmãs. Para que, ó, ave de rapina não venha tirar aquilo que o Senhor plantou. Aquilo que foi plantado, aquilo que foi entregue para mim. Eu não perco tempo. Eu vou logo para minha casa. Minha pastora costuma dizer, uai, tu já foi? Eu digo, já fui, mulher. E quando a gente vê esse texto, a gente fica tão feliz que Isaías não é algo teórico, não é uma história de carunchinha, ele existiu sobre a terra. Ele existiu e passou por coisas que eu e você passa. E eu sentada ali comecei a lembrar de algo interessante. Quando eu era da macumba, mas a minha família, com muitos terreiros na minha casa, e desde pequeno nós éramos treinados para substituir aquele que era o mais velho, que era o dono do terreiro. Então você imagina uma criança de 5, 4 anos sendo treinada, aprendendo a fazer miçangra, vestido, indo para cemitério, aprendendo todo tipo de feitiço para fazer o que vocês puderem imaginar. E eu não tive uma infância que eu posso dizer brincando com boneca, indo para a escola. Não, eu tinha que aprender nos mínimos detalhes tudo aquilo para mim poder substituir a minha mãe. E não era um terreiro, irmãs, era vários terreiros, porque todo mundo sabe que Maranhão, né, o pessoal fala que é a terra da macumba, mas eu tenho certeza que Jesus tem chegado lá e tem salvado vidas. E aí um belo dia, a minha mãe estava manifestada, e ela tentou me vender a um homem, porque esse homem precisava pagar uma quantidade de bebida para ela. E eu me recusei, e ela me deu uma pisa muito grande. E eu saí correndo pela rua, e quando eu chego numa igreja, Assembleia de Deus, era a Assembleia de Deus Missão, irmãos. Eu fico lá atrás do muro, encolhido, eu estou escutando um louvor. Eu quero que valorize o que você tem.
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Irmãos, eu já nem sentia pancada. Você sabe o que eu sentia? Eu sentia aquele hino como se ele estivesse me atraindo. Eu estava lá do outro lado, com vergonha, igualmente as irmãs estão aí sentadas. E eu lá atrás do muro, fiquei, e aquele hino começou, e o pastor começou a louvar, e ele botava mais força na voz. E aí eu sentia uma voz dizendo, entra, entra, entra. E eu fui chegando, irmãs. Eu fui chegando com uma roupa, com um vestido lascado até aqui, toda com cara mesmo de gente que não era da igreja. Fui chegando, fui me aproximando. Aí um irmão bem na porta virou para mim e disse assim, você quer entrar? Eu olhei, fiquei meio com medo. Ele disse, entra, aqui é sua casa. Você pode sentar, porque Jesus vai falar com você. Irmãs, eu entrei e sentei. Que quando eu sento, eu não lembro de mais nada. Eu só lembro de eu estar diante do altar chorando e falando em línguas. Porque o Senhor quebrou, tirou de mim aquela dor que eu estava sentindo. E naquele dia o Senhor me fez uma promessa. Ele disse assim para mim, se tu me aceitar como teu Salvador, eu vou te salvar e salvar os teus. Irmã, aquela palavra entrou no meu coração profundamente. E eu, fui para casa. Quando eu chego em casa, ela já sabia, irmãos. Quando eu piso o pé, ela me dá outra pisa. Só que dessa vez ela iria me matar literalmente. Porque ela pegou na minha garganta e disse, filha minha, não vira crente. E começou a apertar muito a minha garganta, muito, muito mesmo. E eu já estava perdendo fôlego. E eu disse, Jesus, eu acabei de te conhecer. E tu disse que se eu te aceitasse, tu iria me salvar. E esta mulher está me matando nesta noite. Irmãos, eu escutei um barulho de um exército muito grande esmurrando a porta. Esmurrava a porta, esmurrava a janela. E parecia que aquele povo queria entrar dentro de casa. E aquele povo esmurrava e dizia para ela assim, solta ela, solta ela, solta ela. Naquela hora ela largou. Irmãos, e não tinha ninguém do lado de fora. Irmãos, não havia ninguém do lado de fora esmurrando a porta. Mas Jesus ouviu o meu clamor. E ali o Senhor começou a agir na minha vida. E hoje você me vê aqui pregando. Talvez não aquilo que você queira ouvir. Talvez você queira ouvir palavras de promessa. Talvez você queira achar que eu vim com um brinde, um pacote, kit, promoção, vai lá que resolveu o seu problema. Não. Eu vim aqui te dizer que se você não se posicionar, que se você não pegar a linha, não ser crente de verdade, você não viverá aquilo que Deus tem para você. E quando a gente olha o texto, você vai ver que esse texto ele é um texto bem profundo, porque fala da chamada de Isaías para profetizar naquele tempo. E ali nos anos de 754 a.C., mais ou menos, a Bíblia vem dizer que Isaías profetiza. Mas, no ano de 740, depois da morte do rei Uzias, Isaías ele tem uma visão e ele profetiza algo interessante. Ele diz lá o que está escrito no capítulo 6,
quando ele diz assim, que ele não se considerava um homem digno, mas de impuros lábios. Porque a Bíblia conta que Isaías, ele viu ao Senhor. A Bíblia vem contar que Isaías, ele viu ao Senhor literalmente. Eu quero te dizer algo nesta noite. Vir na igreja não significa que você vai criar intimidade com Deus. Intimidade com Deus você cria lá na tua casa, no lugar secreto. É lá que você vive coisas sobrenaturais com o Senhor. Você não tem como sobreviver neste mundo vindo no culto somente aos domingos e esperando o pastor da tua igreja orar, profetizar, se você não desenvolver um relacionamento verdadeiro com o Senhor na tua casa. Se tu não verdadeiramente não desenvolver um relacionamento com o Senhor, lá no teu quarto, a Bíblia diz o quê? Entra no teu quarto, conversa com o Pai, e Ele em secreto vem e te recompensa. Porque nós temos visto ultimamente, minhas irmãs, alguns irmãos que ficam cambaleando. Porque nós vemos hoje em dia igrejas secando. Porque a gente não cai, não é quando nós deixamos de vir na igreja. Nós caímos é quando deixamos de orar lá na nossa casa. Quando você negligencia a oração, a leitura da palavra, o jejum. Quando você negligencia dizendo, hoje eu estou cansado, eu não vou orar. Ah, não tem ninguém para me ajudar a orar. É ali que você já está começando a negligenciar, a se afastar. Porque o Senhor não se afasta de ninguém. Somos nós que nos afastamos dele. É com o passar dos tempos que a gente vai se afastando. Quando você pensa que não se perdeu, mas você vai vir para um culto desse e vai dizer, Deus nem falou comigo. Ah, cantaram um hino tão assim. Ah, eu não gosto da ministração daquele pastor. Ah, irmã, que irmãzinha mais sem graça. Porque você vai perdendo o sabor, irmã. Você vai perdendo a vontade dos céus. Você não vai, aquilo que te é oferecido já não te traz mais sabor. Tenta comer uma comida sem sal para você ver se você vai gostar. Começa a comer essa comida sem sal, mas não só um dia, mas vários dias. Começa para você ver se você vai começar a sentir o sabor da carne, do arroz, do feijão, do legume. Não vai, irmãos. Sabe por que você não vai? Porque o sal coloca o sabor nas coisas. E quando você começa a ter uma vida de íntima com Deus, no seu quarto, aquilo vai te dando vida, vai te dando força, vai te dando sabedoria, vai te dando discernimento. Por isso nós vemos crente tomando decisões precipitadas. Vemos crente sem saber para onde ir, porque ele só consulta ao Senhor depois que o negócio já aconteceu. Aí a gente vai ver. Aí o crente vai vir e vai falar, nossa, eu estou tão fraca, irmão, hoje não dá para ir para a igreja. Quando você vai ler o texto fala do jejum. Porque a Bíblia vem contar, nesse capítulo, que aquele povo, eles tinham até prazer de ir para a casa do Senhor e fazer as coisas. Eles tinham. Só que não faziam as coisas conforme tinha que ser feito. Faziam a sua própria vontade. Achavam que servir a Deus é estar em um culto de domingo, mas saiu da porta para fora, eu vou fazer o que bem me der na teia. Porque eu já vim bater o meu ponto. Eu costumo dizer que igreja não é empresa. A gente não vem para bater ponto. A gente não vem para a igreja para bater ponto ou só para mostrar que a gente é santa. A gente vem para a igreja. Porque a gente vem adorar ao Senhor. A gente sai de casa para adorar o Senhor. Por isso que é importante você ter sua vida de oração no seu quarto. Porque lá o Senhor vai te revelar as palavras. Lá o Senhor vai falar contigo. Lá o Senhor, tu não vai viver de experiências dos outros. Tu vai viver experiência tu com Ele. E aí a gente vai ver no texto que aquele povo ia jejuar, começava a jejuar, e ainda dizia ao Senhor, mas nós jejuamos. Aí que vem a lapada. Aí ele disse, sim,
Você em jejum, mas durante o jejum, tá lá, brigando um com o outro, fofocando um contra o outro, tá lá matando um ao outro. Realmente, vocês jejum, vocês acham que esse é o jejum que eu quero que vocês façam? Esse é o jejum que eu quero que vocês fiquem a fazer? Quando você vai ver, irmãs, a gente se envergonha diante dessa palavra, porque essa é muitas das vezes a nossa atitude. Dizemos que servimos ao Senhor, mas damos um péssimo testemunho no trabalho, damos um péssimo testemunho na empresa, no meio da nossa parentela. Não temos um testemunho de mulheres e homens fiéis, daqueles que têm o caráter de Cristo, daqueles que não negociam a sua fé, não negociam a sua salvação por nada. A gente logo se corrompe quando alguma coisa vai nos favorecer. Aí de noite nós estamos aqui, adorando, levantando a mão. E esquecemos que saímos de casa, xingamos a esposa, xingamos o marido. Fomos sim, sem total benevolência ou paciência com os nossos filhos. Aí de noite nós estamos aqui. Estamos aqui dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Saímos e não ouvimos a voz de Deus. Porque a voz de Deus, irmãos, servir a Deus não é só ter um carro bom. Não é ter uma casa boa. Não é isso, irmã. Servir a Deus é ter uma vida de oração, uma vida de santidade, ter desejo de caminhar para os céus. Ah, irmã, eu não gosto de ciclano. Você já entrou no elevador bem apertado? Quando você entra no elevador apertado, irmã, que você entra, se você não se apertar, você não entra nele. A caminhada para o céu é desse jeito. Quando você está dentro do elevador, no meio da gente, cristão, tem uma hora que tu vai pisar no calo de um. Aí você vai dizer o quê? Me desculpa. E assim nós vamos andando. Aí tu vai pisar no calo de outro. E aí ele vai dizer o quê? Me desculpa. E aí nós vamos andando. E nós vamos andando. E nós vamos andando. E nós vamos andando. Irmã, mas eu não vou com a sua cara. Que bom, irmã, vá com a sua mesmo. Vá com a sua cara mesmo. Não precisa ir com a minha e nem com a cara da irmã. Vá com a sua. Porque é desse jeito que a gente vai caminhando para o céu. É desse jeito que a gente vai andando. É desse jeito que Jesus vai trabalhando. Ei, deixa eu te falar. Jesus, ele vai completando a boa obra na nossa vida. Mas para mim estar disposta a permitir com que ele trabalhe no meu interior, eu tenho que permitir. Eu tenho que deixar, eu tenho que abrir mão de coisas que me afastam do Senhor. Tem coisas que nós não queremos abrir mão, irmãs, porque nos dá prazer. Se Jesus me quiser, ele vai me querer do jeito que eu sou. Ei, irmã, não faça isso. Queira ser algo diferente, mas queira ser parecido com Jesus. Queira ter ações, atitudes, pensamento de Jesus. Nós não viemos, não fomos chamados para parecer com A, com B, ou saber de quem a gente vai ser parecido com a cara. Nós fomos chamados para ser parecido com Jesus. Irmãos, e é algo tão doído no nosso interior, de ver pessoas dentro da igreja que acham que trabalhar na obra é obrigação. E Jesus está te dizendo nessa noite, se tu está trabalhando na obra por obrigação, ele não te quer assim. Ele quer que você trabalhe na obra por amor. É por amor. É por entender o teu chamado, que tu não vive, mas ele vive em ti. E aí a gente costuma falar muito na questão de Marta e de Maria. E a gente costuma falar que Marta foi muito imprudente, mas quando você vai vendo, lendo a palavra, vai permitindo com que o Espírito Santo ministre no seu coração. Jesus não estava falando, brigando com ela só por causa daquilo, até porque Jesus não brigava. Mas Jesus estava dizendo para ela que não precisava ela fazer aquelas coisas, tudo é o que acontece.
Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e nós achamos que se eu estiver sozinha aqui lavando, passando, cozinhando, eu estou fazendo o melhor para Jesus. Só que às vezes eu posso me distrair e perder a minha salvação. Por quê? Porque se eu não tiver um relacionamento verdadeiro com Ele, eu vou me mantendo distante. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Nem tudo que leva o nome de Deus significa que Ele te mandou fazer. Às vezes Deus só está te mandando tu fazer uma única coisa. Mas você prestar atenção e ser como Maria, se voltar aos pés dele, se ficar ali se sujeitando a ele. Irmãs, quando eu entrei na minha igreja, a minha pastora era uma mulher que ela ficava sentada e só ficava mastigando. Gente, aquilo me dava uma irritação tão grande. Tão grande, ela, quando ela vê eu falar isso, ela cai na risada. E aí ela ficava sentada, eu, meu Deus, que mulher é essa, Jesus? Jesus, ela está sentada ali e ela só fica mastigando mesmo. Tu chamou ela, foi só para mastigar, foi? E ela mastigava, ela olhava assim para as irmãs. E eu, sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Um belo dia Jesus me pegou. Lá está ela sentada na cadeira mastigando. Aí eu olhei assim e falei, Jesus, será que o senhor não está vendo que o marido dela precisa que ela se levante? Esse grupo de mulher aqui está só uns gatos pingados. Essa mulher não para de mastigar e ficar sentada. Irmãs, nós estávamos numa campanha de 10 dias lá na igreja. Aí Jesus me ouviu a primeira vez. Acho que deixou, disse, eu vou te pegar, neguinha. Vá. No segundo dia lá vem Jesus de novo. Lá vai eu falando a mesma coisa. No terceiro dia ele falou, foi bem aqui, ó. Dulce, se eu quiser que ela trabalhe, ela vai trabalhar. Quanto a ti, vai cuidar da tua vida. Irmãos, sabe o que Jesus fez? Me juntou a ela. Estou eu com ela 2 anos trabalhando no Ministério de Mulheres. Somos melhores amigas. Estamos nós 2 juntas, não passamos às vezes um dia sem se falar. Ela ora por mim, eu oro por ela. Ela me conta as coisas e eu vou orar junto com ela. Eu conto as minhas e ela vai orar. Cadê aquela antipatia que eu tinha pelaquela mulher caiu por terra? Porque eu me permiti ser cuidada. Porque às vezes a irmã que está do teu lado, tu não sabes a guerra que ela está passando. Tu não sabes o que ela enfrentou durante o dia para estar sentada desse lado. Tu não sabes, irmã, o que faz ela estar sentada às vezes mastigando. Tu não sabes o que faz ela estar sentada chorando, ou porque ela louva ao Senhor de uma forma que diz, para que tudo isso? Tu não sabes o deserto que ela andou passando. Tu não sabes as coisas que ela viveu na caminhada dela para que ela estivesse ali. E eu entendi, irmãs, que eu precisava não ser como aquele povo que está em Isaías 58, apontar. Eu entendi que eu tinha que segurar, porque o que aponta mata, mas aquele que dá a mão levanta. Eu entendi que eu não podia sentar do lado da minha irmã e ficar apontando se ela estava mastigando, se ela estava fazendo isso. Eu tinha que sentar do lado dela e dizer, eu estou aqui. Vem cá, me dá um abraço. Ei, tá tudo bem contigo? Ei, bora fazer um propósito de oração. Ei, bora aqui jejuar nós 2 juntas. Porque o dedo, irmã, ele mata. Antigamente os macumbeiros, eles apontavam o dedo. E quando eles apontavam o dedo direcionado a alguém, aquela pessoa sofria aquelas palavras lançadas pela mão do macumbeiro. Por isso não é melhor, irmãos, dar a mão. E hoje nós vemos do tipo, tô nem aí para a irmã que está do meu lado. Tô nem aí se a luta dela está travada. Ei, irmãs, nós temos que aprender a planar caminhos para a outra passar. Vocês conhecem a minha irmã Ellen? Nós
trabalhávamos juntas e eu achei que a nossa amizade só ia só na questão de carona. Sempre foi essa mulher de Deus maravilhosa. E assim como ela e as outras que estão ali, e tantas outras que ficaram na nossa igreja, o Senhor disse: tu vai ajudar elas. Você vai ajudar. Eu falei: Senhor. Olhava para ela e dizia: Senhor. Mas ela parece ser tão metida. Ô Senhor. Olha como é o jeito dela. Ela não anda, ela desfila. Aí Jesus diz: eu não estou te perguntando a forma que ela anda. Eu estou mandando você pegar na mão dela. E foi um processo muito difícil entre nós. Havia dias que eu só escutava, havia dias que eu falava, havia dias que a gente nem falava nada, a gente só chorava. E quando eu via a Ellen louvando em outras igrejas, quando eu via a Ellen ministrando e hoje dirigindo um culto, eu me sinto simplesmente gratificada com a presença do Senhor. Porque nós temos que ser mulheres que vê a coroa da outra torta, mas não conta para o mundo que a coroa estava torta. Você tem que ser uma mulher que ajuda, irmã, mas que não mata. Você tem que ser uma mulher que vai escutar o que a sua amiga vai falar, mas não vai sair contando para ninguém. O que está acontecendo hoje é que muitas mulheres não estão apontando o dedo, mas estão ali, no teclado. Você viu o que aconteceu com o ciclano? Você viu o que aconteceu com o Bertrano? E aí está matando aquela irmã, está matando aquele irmão. Ô irmã, não faça isso. De ti será cobrado, irmão. Porque Deus vê tudo, ouve tudo. E você pode fazer escondido do pastor, da pastora, da liderança da igreja. Vocês podem falar mal, eles não são intocáveis. Não, eles não são. Mas vocês podem falar, mas o Senhor está olhando e você só está juntando prova contra tu mesmo para aquele grande dia. E nós estamos aí juntas. E quando eu fui até explicar para ela a respeito de Isaías, quando ele vem falar das promessas, que se eu andar, se eu obedecer, eu vou viver essas promessas. Que ele diz assim no 11: e o Senhor te guiará continuadamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Você está entendendo o que essa palavra está te dizendo? Que não vai te faltar, que Ele vai te direcionar. Ele está dizendo: o caminho ali, esse caminho aqui, eu não sei para onde ir. Ele diz: pode ir que eu vou. Pode ir, eu vou te direcionar. É aqui, é por esse caminho aqui. Não, Senhor, mas ali está muito escuro. Eu vou por aqui, por esse que está muito claro. Ele: não, vamos por aqui mesmo. Vem aqui, vamos aqui. E aí quando você vê ele dizer: olha, eu vou te guiar, não é um dia, é enquanto você viver aqui sobre a terra. Ele não está te dizendo que Ele vai te guiar somente hoje. Ele está te dizendo que vai te guiar continuadamente. Então é todo instante, todo dia, todos os anos, enquanto você estiver sobre esta terra. Aí ele diz assim: e fortificará os teus ossos. Você sabe o que ele está falando aqui? Sobre a cura. Ele está dizendo: quando uma enfermidade vir sobre você, automaticamente você será curada. Você será curado. É automático, irmãos. Não é algo que diz assim: eu vou ter que fazer algo sobrenatural. A Bíblia diz que as bênçãos é que nos perseguem. Não sou eu que persigo a bênção, mas é uma promessa do Senhor que fala isso, que os meus ossos, que Ele vai fortificar os meus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha que coisa linda. É você ter o que falar para o irmão. É você ter o que ofertar para o irmão. É você ter como ajudar um irmão. É um manancial. É você sempre, quando alguém chegar dizendo: eu estou tão perturbado, eu estou tão assim. E o Senhor te usar, irmã, para falar para aquela pessoa que está necessitada. É você estar dentro de um ônibus e Deus te usar para falar com aquela pessoa.
É você ir diante daquela pessoa que já está seca, desacreditada, que não acredita mais que Jesus cura, salva, batiza, liberta. E você dizer, mesmo sabendo que a tua casa não está bem, você dizendo, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza. Mesmo que quando tu chegar lá na tua porta, a tua situação continua a mesma. Mas você continua dizendo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus cura. Vou me apressar, irmãs. E eu acho interessante no 12, quando ele diz assim, e os que de ti procederão, edificarão as antigas ruínas, e assim levantarás os fundamentos de geração em geração. Ele está dizendo para mim e para ti nessa noite, os nossos filhos não serão conhecidos como traficantes da mãe crente. As nossas filhas não serão conhecidas como, olha, ó, aquela ali, ixi, a mãe é crente, mas a filha não vale o que ela come. Ei, a Bíblia está dizendo, é a palavra que está dizendo, que os nossos filhos vão edificar antigas ruínas. Eles entrarão em lugares para fazer a diferença. Nossos filhos falarão na faculdade sobre o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Nossos filhos entrarão em empresas e dirão, Jesus pode salvar. E só aqui, irmãs, para ir bem rápido, porque eu me alarguei. Eu gosto de ver aqui o versículo 14, que diz assim, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor assim falou. Foi Isaías que falou, irmãos? Não, foi a boca do Senhor quem falou. Deus está falando com alguém nesta noite. Eu sei que tu deve te sentir o menor da tua casa. Tu deve vir aqui e dizer, Senhor, já estou anos orando pela mudança de alguém. E esse alguém parece que não melhora, só piora. Mas Deus tem uma palavra para você. Continua firme. Continua na direção, porque o Senhor restaurará a tua sorte, porque o Senhor entrará na tua casa e vai restaurar a tua família, vai te restituir aquilo que te foi roubado, vai trazer bênçãos sobrenaturais e dobradas sobre a tua casa. Amém, irmãos? Irmãos, eu costumo falar, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, meu Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, meu Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que dizem assim, mas eu esperava uma palavra mais formal. Eu esperava que ela fosse falar coisas que fossem fazer cadeira voar. Irmãos, eu não vim aqui nesta noite para fazer você ficar alegre. Eu não vim aqui para você pular e entrar no manto. Não vim, irmãos. Eu vim aqui para te dizer algo. E eu vou sair daqui depois que eu te dizer esse algo. Se você não se consertar, não se arrepender, você só tem a perder. Muitas das vezes, Jesus, quando ele foi na sinagoga, tinha um homem de mão mirrada lá. Também tinha uma mulher encurvada, estava dentro da sinagoga. Às vezes tem uma irmã pertinho de você, doente, esperando uma palavra, porque você é boca de Deus. A palavra ela é uma só, ela só muda a pessoa. Nós só somos, e Deus só pega a nossa boca emprestada, mas a palavra é uma só. Às vezes tem alguém do seu lado que só basta você estender a mão e profetizar sobre a vida dela. Dizer, você vai ser curada no nome de Jesus. Você vai ser liberta no nome de Jesus. Mas muitas das vezes nós somos egoístas. Sentamos, comemos e vamos embora. Jesus, ele está andando aqui. Jesus está com uma bandeja aqui nessa noite. E você tem a oportunidade de sentar e comer.
mas você também tem a oportunidade de deixar passar. Como o tempo se alarga, irmãos, fique de pé, no nome de Jesus. Não quero tomar, meu pastor sempre fala que quando tem um horário, a gente tem que seguir esse horário. E a gente não pode passar desse horário. O Ministério de Louvor pode louvar. Irmã, eu quero que você pegue na mão de uma irmã e você vai orar por